Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Estamos aqui novamente para estudar a proposta desses 10 dias de oração, agora com o 7º dia, e o tema, as 3 mensagens e a oração. As 3 mensagens angélicas que foi revelado ao apóstolo João no livro de Apocalipse, capítulo 14, e nós temos em destaque o versículo 7, onde as 3 mensagens angélicas nos diz, a partir do primeiro anjo, no versículo 7, onde a mensagem diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Observem bem como está disposto esse texto, como este versículo é bem abrangente na sua mensagem e o quanto vem a exortação de Deus pelo Espírito Santo acerca do nosso relacionamento com o próprio Deus, diante da comunhão que nós temos que ter com Ele, através do sacrifício de Jesus Cristo, através da mediação de Jesus Cristo no santuário celestial, através do Espírito Santo, que habita em cada um de nós e nos oferece essa oportunidade de estarmos juntos em comunhão plena com o nosso Senhor e Salvador, com o nosso Deus. O que nós temos que fazer? Qual é a nossa conduta de vida cristã? Então, o versículo 7 de Apocalipse 14 destaca que o anjo dizia em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O Criador, aquele que nos criou, aquele que criou o universo, aquele que criou todas as coisas diante dele, nós temos que ser zelosos, é essa a ideia do temor, é ser zeloso para com as coisas de Deus, com tudo que é de Deus, com a palavra, com o desenvolvimento da fé, com a nossa postura de vida, com o nosso relacionamento conjugal, familiar, social. Todos os detalhes da nossa vida têm que estar diante da palavra de Deus e aprovados pela própria palavra de Deus. É dessa maneira que zelosamente nós tememos a Deus e damos a Ele a glória devida, que é chegada a hora do seu juízo. Mas neste processo de vida, nós devemos adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, ou seja, aquele que criou todas as coisas, inclusive nos criou. Neste processo de glorificação a Deus, neste processo de dar glória a Deus, nós temos as leis prescritas na palavra de Deus, que entre todas as leis que Deus prescreveu na sua palavra, na Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, a Bíblia, ela contém, no seu contexto geral, 613 mandamentos dentro das leis, dos mandamentos, dos preceitos, do contexto geral dos mandamentos de Deus, nós temos 613 leis apresentadas na Bíblia. Dessas 613, Deus destaca com maior importância, com maior ênfase, 10 das quais nós não podemos nos furtar de cumprir. Nós devemos nos colocar diante dessas 10 com maior atenção, com maior ênfase, com maior dedicação, não que as outras devam ser desprezadas, é que as outras, muitas vezes, nós fazemos naturalmente pelo crescimento, pela compreensão, pelo conhecimento, pela santificação, que é um processo de vida. Agora, esses 10 em que Deus escreve, segundo a Bíblia, o registro da Bíblia, Deus escreve de próprio punho,
A Bíblia usa um termo que Deus escreveu com o próprio dedo, e isso quer dizer, na nossa cultura, no nosso tempo, que Deus escreveu de próprio punho, ele escreveu em letra cursiva, vamos dizer assim, ele escreveu à mão, porque tudo que é de fato importante é escrito à mão. Quando nós escrevemos em letra cursiva, quando nós escrevemos à mão, de próprio punho, ali está impresso também o nosso caráter, a nossa personalidade. E foi isso que Deus fez. Imprimiu o seu caráter e a sua personalidade através desses 10 mandamentos selecionados por ele. Ele escreve de próprio punho, escreve em pedra, porque na cultura hebraica, escrever em pedra é símbolo de eternidade. As leis de Deus são eternas, são desde o princípio e vão por toda a eternidade. Agora, é importante que nós tenhamos a verdadeira consciência de como se desenvolvem esses mandamentos. Dos 10 mandamentos prescritos por Deus, observem que são 10 mandamentos, e aqui eu tenho de uma maneira resumida, para que nós possamos passar pelos 10, os 10 mandamentos, o primeiro diz assim: não terá outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura para adorar. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto, honra a teu pai e a tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aqui estão os 10 mandamentos, de maneira sucinta, de maneira resumida, mas eu quero que vocês observem algo bastante interessante. Na cultura hebraica, a escrita da poesia hebraica, e a Bíblia foi escrita em forma de poesia, mas na literatura poética hebraica existe um sistema de escrita que nós que trabalhamos com linguística dentro da teologia, nós chamamos de quiasmo. Quiasmo é quando o centro da ideia principal está no meio, ele não está no enredo inicial e nem está na conclusão final. O que é principal do texto, a mensagem mais importante do texto, está sempre no meio. Então, observando os 10 mandamentos em forma de quiasmo, nós temos que observar que o mandamento mais importante é o meio, é o que está no meio. E o meio de 10 é 5. O quinto mandamento se destaca pela escrita da cultura hebraica como sendo o mais importante dos 10. Por quê? Porque nós temos alguns aspectos para analisar aqui nos 10 mandamentos. Primeiro aspecto, quando nós olhamos os primeiros 4 mandamentos que se referem diretamente a Deus, nós observamos de que, se nós não cumprirmos esses mandamentos, não temos consequências humanas diretas, porque não são crimes. Se, por exemplo, o primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Se eu tiver outros deuses, eu não vou sofrer, né, nenhuma penalidade criminal na minha vida humana. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura para adoração. Se eu fizer imagem de escultura para adoração, né, eu também não vou sofrer nenhuma penalidade humana a respeito disso. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se eu tomar o nome de Deus em vão, se eu fizer chacotas com o nome de Deus, se eu fizer brincadeiras com o nome de Deus, também não existe nenhuma sanção criminal que vai me trazer prejuízos com isso. Mas também no quarto mandamento,
Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Se eu não lembrar do dia do sábado, se eu não guardar o dia do sábado, eu também não vou sofrer nenhuma adversidade, nenhum problema quanto a isso. Aliás, não guardar o dia de sábado no dia de hoje pode promover até uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada. Agora, do quinto mandamento em diante, nós começamos a ter complicações e implicações a respeito das leis civis, das leis terrenas. O quinto mandamento, se eu não honrar o meu pai e a minha mãe, se eu não cuidar do meu pai e da minha mãe na sua fase de maioridade, dentro das suas necessidades dos idosos, eu posso ser condenado pelo Estatuto do Idoso. Além disso, eu vou ter uma moral social abalada, porque as pessoas não gostam de quem não cuida dos seus pais. Então, socialmente, eu também vou ser prejudicado. Se no sexto mandamento, não matarás, se eu matar, é crime, eu vou ser preso por isso. Não adulterarás. Se eu cometer adultério, se for um adultério sexual, né, eu vou ter prejuízo na moral, eu posso ter prejuízo financeiro. Se for um adultério conjugal dentro da sexualidade, eu vou ter vários prejuízos. Agora, se for um adultério de algum documento, adulteração de combustível, por exemplo, adulteração de algo no meu trabalho, eu posso também sofrer sanções criminais a respeito disso. Se é o oitavo mandamento, não furtarás, se eu furto, também eu vou cair em prejuízo criminal. Se no nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, o falso testemunho também tem implicação criminal em juízo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, também uma pessoa que cobiça a mulher, o marido, que cobiça aquela pessoa que não faz parte da sua vida, mas faz parte da vida do outro, também não é bem visto na sociedade de forma geral. Então, o que nós vemos? Os 4 primeiros mandamentos não têm uma implicação civil ou social, mas do quinto em diante nós temos. E o mais importante dos 10 é o quinto mandamento. Por quê? Porque Deus, em primeiro lugar, por que os 4 primeiros mandamentos não têm uma implicação nem civil nem social? Porque Deus quer que nós nos relacionemos com Ele por amor. Então, dentro da expressão do amor, né, eu tenho que compreender, no quinto mandamento, honra a teu pai e tua mãe, que, aliás, é o único mandamento com promessa. E a promessa é que, se você honrar o seu pai e a sua mãe, você terá vida longa sobre a terra. E se você honrar o seu Pai Celestial, você vai ter vida eterna. Então, honrando ao meu pai, é que eu vou voltar agora ao primeiro mandamento e seguir a sequência. Se eu honro ao meu Pai Celestial, eu não vou ter outros deuses diante de mim. Se eu honro ao meu Pai Celestial, eu não farei imagem de escultura para adoração. Se eu honro ao meu Pai Celeste, a Deus, eu não vou tomar o nome do Senhor, meu Deus, em vão. Eu não vou fazer chacota com o nome de Deus, porque isso é uma desonra. E o meu propósito de vida é honrá-lo. Se eu honrar ao meu Pai Celestial, ao meu Deus, eu vou lembrar do dia de sábado para o santificar. Se eu honrar o meu Senhor e Deus, eu não vou matar. Se eu honrar o meu Senhor, meu Deus, eu não vou adulterar, seja adultério sexual ou seja outro tipo de adultério civil que possa acontecer. Para honrar o meu Pai Celestial, para honrar o meu Deus, eu não vou furtar. Para honrar o meu Pai Celestial, eu não vou dizer falso testemunho. E para honrar o meu Pai Celestial,
eu não vou cobiçar a mulher do próximo, o homem do próximo, aquilo que pertence a outra pessoa, aquilo que faz parte da vida de outra pessoa. Então, por isso que o quinto mandamento se volta como o mais importante. Honra a nossa vida como cristão, a nossa vida como filhos de Deus deve ser uma vida em que leva honra ao nosso Pai Celestial. E o que ele pede para nós é que não que nós sejamos perfeitos, porque nós não vamos cumprir os 613 mandamentos, mas que pelo menos nós possamos dar uma atenção especial para esses 10 mandamentos que ele destaca, porque é assim que nós vamos honrar ao nosso Pai Celeste. Honra ao teu Pai, para que te prolongue a sua vida aqui na terra e você ainda vai ter a vida eterna. E dentro dessa questão, o nosso estudo revela nesse sétimo dia as questões das promessas de Deus dentro do mandamento do sábado, que é um mandamento esquecido, por isso o contexto de lembra-te do dia de sábado. Lembrar é refazer os passos. Por que ele foi esquecido? Refaça os passos, lembre-se do dia de sábado, lembre-se da importância do descanso no sétimo dia prescrito por Deus. E o sétimo dia é o sábado que nós devemos guardar segundo a prescrição de Deus. E assim como o quinto mandamento tem a sua promessa de honra, e nós teremos a vida eterna por honrar o nosso Pai Celestial, que é Deus, também o dia de sábado existem promessas ligadas a esse dia, quando nós guardamos esse mandamento. E aqui, o nosso guia de estudos, ele destaca o texto de Isaías, capítulo 56, versículos de 5 a 7, onde o texto diz assim: para aqueles que guardam os sábados, Deus diz assim: darei na minha casa, dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, e nunca se apagará. Aos estrangeiros que se achegarem ao Senhor para o servirem, para o amarem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a aliança de Deus, também os livrarei, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha aliança, a minha casa, será chamada casa de oração para todos os povos. Observe a implicação da guarda deste mandamento. Deus, ele está falando: olha, para aqueles que guardam os meus sábados, eu lhe darei um memorial que será muito melhor do que ter filhos ou filhas. Para aqueles que amam ao Senhor e guardam os sábados, e assim com a sua vida honra ao Pai Celestial, ele fala que vai aceitar a sua oração, vai aceitar os seus sacrifícios, vai aceitar os seus as suas orações serão aceitas diante do altar de Deus. Então, este mandamento também tem a sua promessa. Também, em 1 João, capítulo 5, versículo 3, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. É isto que fala o apóstolo João, registrando na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Também
o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 37, onde diz que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Também o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, fala: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós somos vitoriosos. Em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Em Jesus Cristo você será mais que vencedor todos os dias e assim conseguirá cumprir toda a vontade de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Segure o escudo da fé, mantenha a sua fé viva, mantenha a sua comunhão com Deus, não abra mão daquilo que você acredita na perspectiva de Deus. Mantenha a sua fé, a sua esperança, renove-se pelo poder de Deus, porque é assim que você vai vencer o maligno e as adversidades da vida todos os dias, para que nós possamos chegar aonde o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando o apóstolo Paulo diz assim: logo, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus Cristo se entregou por você, se entregou por mim, se entregou por toda a humanidade. E pelo sacrifício de Jesus, nós somos perdoados, recebemos graça e misericórdia vindo direto do trono de Deus. Mantenha a sua perseverança na fé. E concluindo, em Gálatas 5,16, o texto diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Os desejos da carne que a Bíblia apresenta é a prostituição, a glutonaria, a embriaguez, tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não vamos viver segundo as obras da carne, segundo aquilo que ofende a Deus, porque o nosso propósito de vida é honrar o nosso Pai Celestial. Honra o teu Pai Celestial e você vai ter uma boa vida aqui na terra e ainda vai ter a garantia da vida eterna em Jesus Cristo. Seja guiado pelo Espírito Santo, se fortaleça na palavra de Deus, a Bíblia, e permita que o Espírito Santo, em Cristo Jesus, te ensine o que é melhor para que você seja bem-sucedido todos os dias da sua vida. Que Deus continue abençoando você de uma maneira muito especial. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de, através da nossa vida, honrarmos o teu nome. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça para que a nossa vida, o nosso falar, o nosso comportamento, o nosso relacionamento, a nossa postura de vida social, a nossa postura de fé, sejam de honra ao teu nome. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ser chamados de teu filho, tua filha. Nós te agradecemos pelo privilégio de conhecermos a tua palavra. E como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos cada um dos irmãos e irmãs que estão ouvindo essa mensagem e estão orando conosco neste momento. Que o Senhor conceda da tua paz, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, sonde as mentes e corações e ouça os pedidos mais íntimos de cada um. Esteja atendendo segundo a tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que tenham um excelente dia em nome de Jesus. Shalom a todos.